Não, tem que ter. Idade de menino, primeiro módulo de idade de científico, e o forma dela é melhor que você revisão. Existe, tipo assim, algumas pessoas falam que agora é pós-moderno, outras falam que é contemporâneo, tem gente que não acredita em pós-moderno. Boa tarde. Vamos dar início à palestra intitulada Mente e Consciência, Filosofia da Mente e Fenomenologia. Eu queria, antes de passar a palavra, gostaria de agradecer ao professor André Barata, da Universidade de Beira Interior, Portugal, pela disponibilidade de estar vindo até Uberlândia, para poder trazer as suas pesquisas, suas contribuições aqui para a gente, dentro de uma rota lotada. O professor André Barata deu para nós um espaço aqui para nós em Uberlândia, e os nossos colegas da UFM Uberaba, que ele vai estar proferindo também uma conferência lá. Então, queria agradecer ao professor André Barata pela disponibilidade, pela amizade também, desses últimos anos que nós nos conhecemos, nos conhecemos no Maranhão, no evento de fenomenologia. Um estudioso da fenomenologia, da política, ética, e essas interlocuções. O professor André Barata é doutor em Filosofia Contemporânea pela Universidade de Lisboa. É filósofo, professor da Universidade de Beira Interior de Portugal, vice-presidente da Associação Portuguesa de Fenomenologia, diretor do mestrado de Ciência Política da Universidade de Beira Interior. Então, o professor André é autor de vários livros, como Metáfora da Consciência, um trabalho que versa sobre Sartre, Mente e Consciência, que é o nosso tema hoje, é uma interlocução entre a fenomenologia e a filosofia da mente, a experiência descritiva do sentido das coisas, esse é um tempo para mostrar, os sentidos da liberdade, que é um tratado sobre ética, representações da Portugalidade, que foi um livro do ano passado, e recentemente, esse mês passado, o professor lançou então o seu outro livro, Primeiras Vontades, da liberdade política para tempos árduos, que é recém-lançado. Então, gostaria de passar a palavra para o professor André. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Zácio. Eu quero começar por agradecer ao professor Tomi pelo convite para estar aqui. O professor Tomi tem sido gentilíssimo comigo. Conhecemos em São Luís, no Maranhão, num evento de fenomenologia, de facto. E desde aí temos conversado muito, à distância, mas também nos temos encontrado em vários eventos. E é um enorme prazer vir até aqui, ao Uberlândia. É a minha primeira vez em Minas Gerais. E, portanto, eu acabei de sobrevoar Minas e fiquei espantado com a beleza da paisagem. E enfim, eu, pela apresentação dos livros, deve ter percebido que eu sou uma pessoa um pouco heterogénea, porque eu trabalho em fenomenologia, mas também trabalho muito em política. E justamente os tempos árduos têm a ver com tempos difíceis que estamos vivendo em Portugal e na Europa, estamos numa crise bastante complexa. Então isso tem-me feito, nos últimos anos, sobretudo nos últimos 3, 4 anos, estar muito preocupado com temas políticos, mas tem a ver mesmo com a realidade, não é? Que está vivendo em Portugal e na Europa. Mas a minha formação de base é fenomenologia, não é? E o meu primeiro livro é aquele azul, não é? As Metáforas da Consciência, que é um livro sobre o pensamento de Sartre, não é? Sartre, que é um dos principais fenomenólogos, e tem uma filosofia da consciência, e então eu fiz um livro só sobre a filosofia da consciência de Sartre.
Depois, mais tarde, procurei ampliar um pouco o estudo da consciência, além da fenomenologia, e em debate ou em diálogo com a filosofia da mente. E isto deu origem a este livro, que é uma pequena parte de um trabalho maior, no fundo foi o meu doutorado, e era um pouco disso que vamos falar depois, não é? Estão a entender o que eu estou a dizer? Às vezes, o português de Portugal fica fechado e eu sei que não se ouve tão bem. Mas eu vou tentando falar baixo, devagar. Não é? Em todo o caso, se não perceberem, façam um sinal e eu volto atrás e repito. Então, talvez valesse a pena começar pelo princípio, não é? Começar pela fenomenologia. Vocês dizem, abrem, como é que diz? Fenomenologia, não é? Um pouco americano, não é? Fenomenologia. Nós em português de Portugal dizemos fenomenologia, fica tudo fechado, tudo um, mas então fenomenologia. Começando pelo princípio, no fundo, de uma maneira muito simples, o método fenomenológico aparece com o Edmund Husserl, na viragem do século XIX ao século XX. Há um livro muito importante que são as investigações lógicas de 1900 e no fundo, a fenomenologia pretende ser um estudo dos fenómenos. E o fenómeno é entendido não como qualquer coisa fenomenal, qualquer coisa que acontece de extraordinário, mas é entendido como a vivência intencional. Ou seja, por exemplo, eu olhar para este copo d'água, não é? E eu não estar tão interessado nas características do copo d'água como nas características da minha vivência do copo d'água. Não é? O que me interessa é perceber como vivencio o copo d'água. E, no fundo, é tentar fazer uma descrição objetiva desta vivência. E a vivência intencional tem uma razão muito simples. O intencional significa que é acerca de alguma coisa além dela própria. Eu, como digo, a vivência do copo d'água, este de, indica a intencionalidade da vivência. A grande tese inicial do Edmund Husserl, do fenomenólogo, nós tomamos como pai da fenomenologia, é justamente a intencionalidade é uma propriedade essencial da consciência. Ou seja, a consciência tem esta propriedade da intencionalidade como sua propriedade essencial. Ou seja, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. De alguma coisa. A consciência não se sustenta, não se sustém, se não tiver um objeto de que seja consciência. E então é esta a ideia germinal, digamos assim, da fenomenologia. Na verdade, há um antecessor, que é Brentano, Franz Brentano, que, num livro chamado A Psicologia do Ponto de Vista Empírico, já defendia aquilo que se tornou habitual chamar o critério brentano, que é, se nós precisarmos de um critério para distinguir o que é da ordem do psíquico do que é da ordem do físico, para distinguirmos um estado psíquico de um estado físico, nós temos um bom critério, e a qual é justamente a intencionalidade. Os estados psíquicos são cerca de alguma coisa. E os estados físicos, não. São em si mesmos. O copo d'água não é cerca de nada, é ele próprio, é um copo d'água. Agora, a minha vivência do copo d'água é, de facto, a vivência em si, é já ela dirigida para o copo d'água. É já intencional neste sentido. Então é este o sentido da palavra intencional e é este o sentido da vivência intencional. E vivência intencional, no fundo, é o fenómeno. E fenómeno é o assunto da fenomenologia. A fenomenologia trata de fenómenos. E pretende ser uma ciência, ou pretendeu, inicialmente, na sua ambição de saber, pretendeu constituir-se como uma ciência. Uma ciência indubitável, uma ciência certa. O Edmund Husserl, este autor que eu estou a falar, era um matemático na sua origem, na sua formação inicial. E enquanto matemático ele estava preocupado em fundamentar coisas como, por exemplo, a lógica. Como é que eu fundamento de um ponto de vista que não perca a universalidade e a necessidade, o valor necessário e universal, como é que eu fundamento a lógica?
Então via-se confrontado com o problema de haver uma abordagem psicologista, não é? Que no fundo é uma ciência empírica e, portanto, é falível, não é? Porque trabalhava a partir de generalizações e trabalhava como qualquer outra ciência empírica, ao trabalhar, enfim, nos termos de uma ciência empírica, não dispunha, digamos assim, da base que lhe permitisse obter a validade necessária e universal que a lógica pedia. Ou seja, do ponto de vista de uma psicologia empírica, não se pode inferir, digamos, de alguma maneira, ou fundamentar de alguma maneira, a verdade, a validade universal de um axioma lógico. Então, esta foi, em parte, a preocupação de Russell. Era, eu preciso de um método que não esteja sujeito à falibilidade, digamos, das ciências empíricas. Bom, e a fenomenologia aparece como esse método. De uma maneira muito simples, eu estou simplificando bastante, o método, como o Russell o entendeu, era um método que procurava justamente tematizar as experiências intencionais, explicitando-as e fazendo delas uma descrição objetiva. E para isso importava fazer qualquer coisa como, por exemplo, suspender as nossas crenças acerca do mundo. Ou seja, eu, por exemplo, para descrever a minha vivência intencional do copo d'água, eu não preciso de ter nenhuma tese acerca da existência do copo d'água. O que eu preciso é saber descrever a vivência do copo d'água. Vamos supor que eu estou a alucinar o copo d'água. O copo d'água realmente não está cá. Eu não preciso me preocupar com isso. O que me importa é fazer a descrição da vivência do copo d'água. As propriedades da experiência desse copo d'água. E não tanto do objeto em si. Então, com esta metodologia, Husserl procurou encontrar as bases, digamos assim, para fazer uma descrição da vida intencional de uma consciência. Isto depois tem muitas etapas, mas este é, digamos, o ponto germinal da fenomenologia. Portanto, a tese de que a consciência é sempre consciência de alguma coisa e que nós podemos ir tentar tematizar essa vivência de alguma coisa. E para isso o método é um método também reflexivo. Reflexivo no sentido em que eu deixo de prestar atenção ao meu objeto, ao copo d'água, dou um salto atrás, dou um passo atrás e passo a ter como meu tema de atenção não o copo, mas a vivência do copo. E nesse sentido é uma reflexão. Há um recuo sobre a minha própria vivência para poder tematizar a vivência. A consciência é como que dá um passo atrás de si própria e tenta descrever a vivência. E então, por isso, o método, como o Husserl pensou, era um método reflexivo. E fazendo a reflexão e com a redução significa justamente suspender a crença dos objetos, ficar, digamos assim, apenas com o mundo das vivências intencionais e depois explicitá-las e descrevê-las. E isto pretendia ser uma ciência, bastante objetiva. A fenomenologia teve imensos contributos e não teve um contributo sempre dirigido para os mesmos objetivos. Este objetivo, digamos assim, de produzir uma ciência da subjetividade muito objetiva, não era o objetivo central do outro grande fenómeno, discípulo de Husserl, e que foi, na verdade, o seu assistente, que foi Martin Heidegger. Heidegger desenvolveu uma leitura da fenomenologia muito diferente de Husserl. São dois fenomenólogos, geralmente são os dois primeiros grandes fenomenólogos, depois temos uma segunda e uma terceira e quarta gerações, mas há com Heidegger digamos,
um recorte de duas linhas e de duas maneiras de encarar a filologia muito distintas. Com Heidegger, a filologia torna-se hermenêutica. Portanto, deixa de ser reflexiva e passa a ser hermenêutica. Aquilo, digamos que de algum modo, para Heidegger, a ideia do Husserl de que a consciência pode recuar sobre si mesma para tematizar as suas vivências não é insuscetível de alguma crítica. Para Heidegger, de algum modo, quando nós recuamos sobre nós mesmos, nós não nos libertamos de nós mesmos e trazemos-nos atrás. Então é neste sentido que Heidegger diz que nós não conseguimos pôr-nos numa posição reflexiva. De algum modo, sempre que eu tento parar, digamos assim, e tentar descrever o estado em que eu estava, anterior, uma reflexão, não é? Ele diz que neste passo atrás, nesta interrupção e neste passo atrás, eu não me desligo daquilo, eu não consigo pôr-me ali como objeto. Eu, de algum modo, continuo. Então isto faz com que o Heidegger repense a filologia de maneira totalmente diferente da de Husserl, ainda que reconhecendo a dívida e mantendo, digamos assim, a linha fundadora de Husserl, que é vamos às coisas elas mesmas. Há esta expressão, que é uma expressão bastante famosa de Husserl, que é ir às coisas elas mesmas. Não é? Filologia não é fazer teorias, no sentido de especulativamente eu produzir um exercício muito abstrato, teórico, que depois teria casos concretos, não é? Como numa grande teoria, não é? Eu tenho, por exemplo, uma teoria da história. E o que é que eu, quando eu digo que tenho uma teoria da história, é dizer que a história acontece desta maneira. E depois eu vou concretizar e vejo que a história acontece ou não acontece dessa maneira. Não é? Não é assim que a filologia trabalha. A filologia, seja o Husserl, seja o Heidegger, seja quaisquer outros, tem este lema, não é? Vamos às coisas elas mesmas, significa, não, vamos trabalhar com as coisas concretas. O que me interessa é, por exemplo, justamente isto. Vamos fazer filologia a partir deste copo d'água. O Sartre dava um outro exemplo, que era um cocktail, não é? Mas, fosse esse ou outro qualquer, é a partir de objetos concretos. Não é? Simplesmente, aquele problema que eu estava a colocar do Husserl, não é? Que é o Husserl tem uma ambição de fazer da filologia uma ciência de rigor, capaz de alguma maneira, enxutar-se, ou digamos, de usar outra palavra, libertar-se, libertar-se da falibilidade da ciência empírica. Heidegger não concordará com essa perspectiva, e naquele movimento em que eu recuo e trago atrás de mim o meu passado, digamos assim, ele vai chamar a este movimento um movimento de círculo hermenêutico. Círculo hermenêutico. E, no fundo, o que é que ele nos diz? Ele diz-nos que nós já estamos sempre no mundo, compreendendo o mundo. Mesmo não sabendo nada acerca do mundo, nós já temos sempre uma interpretação para o mundo. E nós temos respostas para tudo. Podem ser respostas muito débeis, mas não conseguimos não ter uma resposta. Não é? Temos sempre uma resposta, um sentido qualquer para o que acontece. E esse conjunto de respostas que nós trazemos connosco não são inatas. Elas, de algum modo, são veiculadas pelo mundo cultural do vivo. Não é? Digamos que são respostas que muitas vezes já perderam a questão para a qual deram resposta. Não é? São respostas que sobreviveram às questões. As questões já se foram e ele chama isto de transmissão. De uma maneira muito genérica. E que cada um de nós, de algum modo, transporta essa tradição na forma de pré-conceitos. Não tem que ser preconceitos. Portanto, eu estou a perceber a diferença. Pré-conceitos. São respostas que não estão tematizadas enquanto respostas. E uma resposta que, quando não está tematizada enquanto resposta, fica como um facto. Uma resposta que não é vista como uma resposta entre outras possíveis, não é? Fica como um facto. Não é? As coisas são assim porque são assim. Então é preciso fazer um exercício de, espera, isso era uma resposta.
para uma questão que se perdeu. Vamos tentar recuperar a questão e então vamos pegar nessa resposta e ver que, pelo menos, há sempre a possibilidade de haver uma resposta alternativa, uma resposta negativa. Não é? A simples assunção de que as respostas que nós temos são respostas já significa que estamos a torná-las novamente possibilidades entre possibilidades. Não é? Um possível entre outros possíveis e não uma coisa factível, não é? Tornada fáctica, não é? No sentido de efetivar. Não é? Então, para Heidegger, a fenomenologia torna-se neste movimento de tematização da experiência de respostas que nós temos, de algum modo, e de uma sujeição dessas respostas ao escrutínio da interpretação, digamos assim. Ele diz isto desta maneira, nós trazemos sempre uma pré-compreensão do mundo, uma pré-compreensão do mundo. E esta pré-compreensão do mundo, de algum modo, corresponde a uma interpretação que já temos do mundo. E então, o trabalho que há a fazer, que é o tal trabalho hermenêutico, da fenomenologia hermenêutica, é explicitar essas respostas, tornar essas respostas patentes, como possibilidades entre outras. Reparem, o movimento fenomenológico continua aqui. Não é? É tentar evidenciar, tornar patente qualquer coisa que estava implícito, não é? Que estava não só implícito, mas estava, como é que eu disse aqui, efetivado. Não é? Portanto, é torná-lo patente e desefetivar, tornar outra vez possibilidade entre outros possíveis. E com isto, sujeitar, digamos, a uma discussão hermenêutica. Depois pode ter diversos planos e há autores que seguem a linha do Heidegger, por exemplo, um Gadamer, Hans-Georg Gadamer, que é um hermenêutico, digamos assim, de terceira geração, se quisermos pôr assim, e que defende que esta discussão hermenêutica da tradição tem que ser feita na forma do diálogo, uma forma dialógica. Não é? Há outros das perspectivas, como Paul Ricoeur, que é um outro hermeneuta, que é um fenomenólogo também, que vem mais da linha hermenêutica, defende que nós devemos ter uma relação com o mundo como com um livro de interpretação, de leitura. O conceito-chave dele vai ser o de leitura e não tanto o de diálogo. Mas vamos, portanto, ter toda uma linha fenomenológica, não é? Em torno da ideia da hermenêutica. Eu não gostava de passar esta breve passagem pela filosofia sem introduzir um terceiro grande autor para mim, que é o Jean-Paul Sartre, não é? Que é também um autor, digamos, de terceira geração, era muito jovem quando o Heidegger já tinha um trabalho bastante feito, embora estejamos a falar de diferença de 15 anos, máximo 20 anos, entre as primeiras obras de Sartre sei lá, o primeiro texto importante de Sartre é de 36, que se chama A Transcendência do Ego, e o 70, que é a grande obra do Heidegger, é de 27, não é? O Husserl escreve em 1900, depois as ideias em 1913, depois tem o curso até nos anos 20, não é? E depois tem as obras finais até aos anos 30. Mas estamos a falar aqui de tudo, portanto, entre os três nós passaram 2 gerações, não é nenhuma, não é? Estamos a falar de meia geração, estamos a falar de lapsos de 15 anos, não é? Há uma coisa, eu gostava de dizer que o Sartre, digamos, exprime um pouco aquela posição desconfortável de dever muito aos seus 2 mestres e ter que os trair ao mesmo tempo, ambos, não é? Geralmente, quando se fala de fenomenologia, também se fala de pensamento existencial. Muitas vezes aparece aquela ideia, não é? Pensamento fenomenológico ou existencial, até com IFA, não é? Junta-se as 2 palavras. Quem leva o pensamento existencial para a fenomenologia não é bem o Husserl. O Husserl não estava com essa preocupação. É claro que podemos encontrar preocupações existenciais, naturalmente, em Husserl, mas não é por aí que entra a palavra existencial na fenomenologia. É sobretudo por Heidegger, não é? E o que o Heidegger faz, lembram-se quando eu falei da história da possibilidade, não é? Isto é muito importante, esta viragem é muito importante, porque de algum modo nós tendemos a pensar assim,
Primeiro há as coisas que são efetivas. Este copo de água, que é plástico, transparente e tem água lá dentro. Não é? E depois pensamos no possível. Mas este copo de água poderia não ter água cá dentro. Ou poderia ser de vidro. Ou poderia não ser de mais. Não é? Habitualmente é assim que nós pensamos. Nós pensamos que há um privilégio, há uma prioridade, não é? De alguma maneira, do que é sobre o que pode ser. Do que é factual, do que é efetivo, sobre o que é possibilidade. Ora, a intuição, a importante intuição de Heidegger, e isto vai ligar com o existencial logo a seguir, é que se calhar não é bem assim. Nós devemos pensar o efetivo como uma possibilidade que se efetivou. Aquilo que é primeiro, aquilo que é prioritário, aquilo que é ontologicamente, da ordem do ser, não é? Ontologicamente, primeiro é o poder, é a possibilidade, do possível, o poder, é o possível. E o efetivo é uma possibilidade que se efetivou. Poderia ter sido outra. Não é? Mas o sentido de ser daquela efetividade está na sua possibilidade. Esta viragem é muito importante. E é importante porque vai ligar diretamente com o pensamento existencial. Eu vou tentar entrar aí por duas portas. Uma é esta, que Sartre vai agarrar com todos os braços que tem, com toda a força, que é esta. O ser humano, não é? O ser humano, nós, pessoas, não é? Somos precisamente muito mais possibilidade do que efetividade. O que está em causa na caracterização do ser humano não é atribuir nenhuma natureza humana, uma essência, algo que de algum modo determine aquilo que ele é, não é? Bem pelo contrário, não é? É dizer que de algum modo o ser humano tem a possibilidade de escolher o sentido que vai dar à sua vida, à sua existência, e neste sentido vai depois efetivá-lo de uma maneira ou de outra. Sabe que existe uma maneira que é muito famosa, provavelmente já leu esta frase, que é: a existência precede a essência. É uma frase que ele diz num texto, que é um texto talvez mais célebre, porque é no fundo uma conferência para o público geral, chamada O Existencialismo é o Humanismo, e ele diz: a existência precede a essência. Ele não está a dizer que não há essência, ele está a dizer que até pode haver essência, mas o que precede é a existência. Primeiro nós existimos, e depois vem a questão da essência. E de certo modo vai dizer isto desta maneira ainda: a essência de um homem ou de uma mulher acontece no dia da sua morte, porque aí já não há nada a acrescentar, não é? Aí fecha-se. E o trabalho psicanálise existencial que Sartre fez foi sempre assente na ideia da biografia. Fez várias biografias importantes, análises em que ele procurava fazer uma análise nos seus termos, ou na maneira como ele interpretava o que devia ser a psicanálise, a partir da biografia, não é? de escritores,